Dica número 2. Evite confundir o papel do animal na sua vida. Não faça isso, não fuja. Não, a gente não pode fugir. Gostar de animais é uma coisa. Substituir a nossa existência é outra coisa. O Chico amava animais. Divaldo, né, sempre teve um carinho aí com os animais, falando de seres, né, que a gente conhece muito. Nós temos notícia de grandes mestres espirituais, sempre num contato profundo com os animais. É um contato fundamental nos evangelhos apócrifos, há notícias do contato de Jesus com um carinho enorme junto aos animais. Né? No evangelho conhecidíssimo de Tomé, que foi achado nas planícies, né, de Qumran, lá no Mar Morto, ele fala do contato e da sensibilidade de Jesus com os animais, que é algo que não aparece, né, nos evangelhos tradicionais. Aliás, não se poderia esperar nada diferente de um ser como Jesus. Né? Então o animal ele é sagrado, mas ele é animal. Então a gente tem que dar o direito do cachorro ser cachorro, do gato ser gato, né, do papagaio ser papagaio, do cavalo ser por diante. Mas nós podemos ter esses momentos de sensibilidade. Só para vocês terem ideia, há alguns programas de pesquisa que mostram, por exemplo, como que os animais eles são úteis em vários níveis. Bem, você sabe disso. Nós temos cães labradores que são utilizados para o quê? Para resgatar pessoas perdidas depois de grandes terremotos, por causa do faro muito desenvolvido. Cães que são cães guia, que ajudam pessoas com deficiência visual a caminharem, não é? A lidarem com essas dificuldades no seu cotidiano. Nós vamos encontrar tipos de raças de cães que, inclusive, por causa do faro aguçado, conseguem até prever a morte de alguns pacientes. Tem casos interessantíssimos ligados a clínicas de recuperação nos Estados Unidos, falando a esse respeito. Né? Um caso, por exemplo, numa clínica da Virgínia, que virou fonte de um documentário do Nat Geo, muito legal por sinal, mostrando um cachorrinho, né? Uma espécie de Fox paulistinha, da espécie da Fox paulistinha, que sempre que um dos velhinhos do asilo estava para morrer, ele ia por conta própria, deitava ao lado da cama do velhinho. Eu assisti esse documentário, ninguém me contou. Eu assisti e vi os depoimentos dos médicos. Ele ia, sentava ao lado da cama do velhinho, até que o velhinho falecia. Ninguém sabia explicar por quê. Aí, claro, vem aquelas explicações, cada um tem a sua projeção, né? Ah, porque ele via a morte de perto e tal. Mas a ciência diz, o faro superdesenvolvido provavelmente pressentia algum cheiro diferente. E seja como for, lá estava, ajudando, porque no que ele ia para lá, os médicos ficavam mais atentos. E muitos velhinhos não tinham família. Então, pelo menos nos últimos dias de vida, tinham a companhia do cachorrinho. Olha só, gente, que coisa! Puxa, né? Então, assim, são muitas lições que a gente tem. Crianças que têm problemas, né? Crianças excepcionais que trabalham com equinoterapia. Então, crianças excepcionais com paralisia cerebral, alguns que têm síndrome de Down, crianças autistas que são levadas para brincar com cavalos, porque o contato com o animal desperta essa sensibilidade. Crianças que crescem com animais, as pesquisas mostram, além de ter um sistema imunológico mais forte, alergias, ainda têm a tendência a desenvolver sensibilidade. São pessoas mais sensíveis enquanto adultas do que pessoas que crescem distantes de animais, que têm dificuldade às vezes de expressar emoção, de expressar sentimentos, coisa que quando a gente está em contato com o animal a gente treina o tempo todo, né? Porque o tempo todo você ganha abraço, lambida, beijo, latido, né? O grunhido do gatinho, o passarinho cantando, enfim, e você devolve. Então a criança vai aprendendo essa troca que muito adulto tem. Já viu? Quantas pessoas você conhece? Aquela armadura, né? Aquela cara fechada, sabe? Aquela insegurança. Pessoas que precisam muito do nosso carinho, merecem muito o nosso respeito, mas infelizmente ainda estão duras. Infelizmente ainda vivem atrás de uma casca porque não conseguem trazer o sentimento à tona. E muitas dessas pessoas poderiam ter uma vida diferente se tivessem tido a oportunidade de conviver em harmonia com os animais. Então, meus amigos, as histórias são inúmeras. Então, segunda conclusão nossa animal é animal, nós somos nós, mas a gente pode muito bem viver em harmonia. Terceiro item que interessa a muitos de vocês, é possível um animal depois de desencarnar voltar? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu tive esse privilégio de poder ter esse caso na minha residência 2 vezes. Né? 2 dos animais que eu tenho hoje são animais muito queridos, né, que voltaram, né, e nós temos comprovações disso de inúmeras formas, e eu fico muito grato a Deus por isso. Então, é possível? É. Então, acalma seu coração, porque as pesquisas mostram que quando uma pessoa perde um animal muito querido, o nível de adolescência é igualzinho, como se fosse um parente muito querido que tivesse falecido. Então, o respeito que a gente tem dos animais é importante muito. Para vocês terem ideia, quando o Lorde
O Lorde foi o primeiro cachorro de Chico Xavier. Quando o Lorde desencarnou, o Chico viu, e ele escreve a Vantuil Fonseca, né? Ele viu o irmão dele, José Xavier, que havia desencarnado muitos anos antes, que era o proprietário do Lorde, era o dono, era o papai do Lorde, né? E quando ele acabou desencarnando, acabou morrendo, falecendo, o Chico ficou cuidando dele. O Lorde fazia culto no lar, botava as patas em cima da cama, rezava junto, ajudava. Enfim, ele viu o irmão recolhendo o Lorde nos braços, em forma de gratidão pelo bem que havia feito. Olha o nível de respeito que os animais com certeza merecem de todos nós. Então, meus amigos, nós sabemos que nós estamos dando notícia à humanidade de quem nós somos a cada momento, a cada instante. Com certeza, eu e você estamos mostrando a Deus e à vida quem nós já conseguimos ser, também na maneira como a gente lida com os animais. No respeito, no carinho, no bom senso, né? Para a gente não exagerar. E ao mesmo tempo no entendimento de que o animal precisa de nós, como nós também precisamos dele. Ainda mais nesse contexto social tão turbulento como o atual, com tanta gente morando sozinha, com tantas pessoas com dificuldades emocionais e que muitas vezes encontram no convívio com o animal esse estreitamento desses laços, né, próximos aí ao seu coração. Tá bom? E muitas coisas mais a gente poderia falar, né? Os animais são médios de certa forma, sim, não como a gente entende, né, um ser humano, mas tem sensibilidade, sim, os animais evoluem sim, e com certeza cada um de nós tem o seu destino aí na sua ascensão divina, tá bom? Né? Espero que possa ser útil para o seu coração, que você possa olhar qualquer animal que cruze o seu caminho com mais carinho, de verdade, tá bom? Desejo a você uma ótima noite de sono, muita luz para você, para sua vida, que Deus te abençoe. A gente tem que se conectar, transformar diferenças em semelhanças, cada um tendo o direito de viver da sua forma, a sua maneira e sem preconceito. Nosso mundo está cansado de preconceitos, é ou não é? A gente está cheio de guerras porque pessoas são preconceituosas, né? E com certeza o nosso bom Deus quer pessoas que se unam. Então, você traz o seu melhor, eu te ofereço o meu melhor e juntos nós construímos um mundo melhor. Tá bom? Então, luz e paz para todos vocês. Fiquem com Deus.